Olá pessoal, vamos fazer a correção do exercício que eu passei para vocês na última quarta-feira, certo? Na última quarta-feira, dia 1, certo? Dia 1º, que eu tive que sair, tá bom? Eu não estive presente na escola nesse dia, tá certo? Eu passei para vocês esse exercício. Então o exercício também é de geometria sobre mediatriz e bissetriz, tá bom? Então veja, o primeiro exercício, o enunciado diz o seguinte: ó, uma loja de eletrodomésticos que atende boa parte da população de Lucas de Rio Verde, no caso é uma cidade, tá certo, de Goiás, revelou abrir uma nova filial. Agora quer colocar um depósito no lugar para atender as duas lojas. Trace uma reta no local em que deve ser construído o depósito. Então, veja, o depósito ele tem que ficar a uma distância mediana entre a loja 1 e a loja 2, tá certo? Tem que ficar mais ou menos no centro. Então, para descobrir onde é realmente o centro aqui, você deve utilizar um compasso, tá certo? O compasso você vai descobrir onde fica o ponto médio desse segmento, tá certo? No caso aqui, é a distância entre as duas lojas, tá bom? Então, utilizando o compasso, aquele mesmo método que eu ensinei na aula e também o que eu utilizei no exercício anterior. Então você vai pegar, abrir o seu compasso a uma distância que ultrapasse o centro, mais ou menos assim, visual do segmento, e vai fazer um arco, certo? Fazendo o arco, você vai descobrir dois pontos que vão determinar a sua mediatriz, tá certo? Olha. Veja, eu tracei aqui, deu dois arcos. Esses arcos se cruzaram em dois pontos. Um ponto aqui e um ponto também aqui, certo? Com esses pontos você pode determinar uma reta e essa reta será a mediatriz, tá bom? Então, essa reta que eu tracei agora é a mediatriz que divide esse segmento, que é a distância, né, entre as duas lojas, em duas partes iguais. Então, o meu depósito tem que ficar nessa linha aqui, tá certo? Ele fica equidistante entre uma loja e a outra, tá bom? Então, essa é a reta que você procura e responde o exercício número 1. Ok? Vamos ver agora o exercício número 2. O exercício 2 traz para você dois pontos também, tá bom? Aí temos assim no enunciado: João e Vitor são irmãos e moram em um mesmo lote residencial no bairro Cerrado. Porém, cada um em sua respectiva casa. Eles decidiram trocar a caixa d'água do terreno e, para que o custo com o encanamento seja o mesmo para ambos, a construção será realizada em um lugar onde a distância da caixa d'água até uma das casas seja a mesma. As casas dos dois irmãos estão representadas pelos pontos A e B e o lote é representado pelo retângulo que contém os pontos da figura, certo? Então nós temos aqui o lote, que é o terreno, né? Esse retângulo. A casa de um fica nesse ponto A e a casa do outro no ponto B. Ele tem que construir uma caixa d'água no centro para que o custo com encanamento seja o mesmo para os dois, tá certo? Tem que ser o mesmo custo. Os dois juntos vão fazer essa obra, então os dois têm que pagar a mesma quantidade. Então temos que achar o ponto médio aí nesse segmento. Então, mais uma vez, utilizar o nosso compasso, tá certo? É bastante importante. Então, veja que a abertura do compasso tem que passar um pouco do centro, mas não precisa passar muito. Então, vou deixar ele mais ou menos desse tamanho, tá bom? Colocar a ponta seca no ponto A. Ponta seca, pessoal, quando eu falo, é a agulha, tá certo? O compasso tem uma agulha e tem um grafite. Então, a ponta seca é a agulha. Vamos traçar um arco. Fiz um arco no ponto A. Fazer um arco também no ponto B. Lembrando que tem que ser a mesma abertura
do compasso, não pode mudar, né? Pronto. Fiz os dois arcos, eles se cruzaram em dois pontos. Esse ponto aqui embaixo e esse aqui em cima. Agora é só traçar uma reta que eu vou descobrir onde fica o ponto médio aqui. O ponto médio é exato, tá bom? Não é um ponto mais ou menos, não. É o ponto exato. Então, só traçar agora e eu encontro esse ponto. Então, veja, como os dois pontos estão sobre essa linha, então o ponto médio é justamente nessa linha aqui, tá certo? Na mediatriz. Então, veja que foi feito de forma precisa, tá certo? Com compasso. Então, esse é o ponto médio entre as duas casas, tá bom? Então, com o compasso fica perfeito. Ou pode ser um objeto circular também, que tenha que passa um pouco do centro disso aqui, tá bom? Um objeto circular, um copo, um pires, qualquer coisa, tá bom? Você vai fazer esse arco dos dois lados, né? Lógico. E eles vão se cruzar. Quando se cruzar, você achou os pontos que precisava, só traçar a reta. Então, fica fácil fazer isso aí, né? Aí tem, nesse exercício número 2, tem mais uma pergunta aqui embaixo. Ó. Qual é o lugar geométrico que contém todas as possíveis localizações onde a caixa d'água poderá ser construída? Então, veja, esse lugar geométrico se chama mediatriz, tá certo? Que é justamente essa linha que eu acabei de terminar, certo? É a mediatriz. Mediatriz é uma reta que corta um segmento de reta em duas partes iguais e formando com ele um ângulo de 90 graus, ok? Então, você coloca aí mediatriz. Lugar geométrico. Ó, mediatriz é um lugar geométrico. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, número 3, diz o seguinte. Ó, para retirar algumas dúvidas de seus alunos, a professora de matemática da escola Olavo Bilac levou um barbante com aproximadamente 5 metros de comprimento para a sala de aula e pediu a 2 alunos que segurem em cada uma das extremidades. Em seguida, solicitou aos outros alunos que se posicionem a uma mesma distância dos alunos que seguravam as pontas do barbante. A partir daí, a professora questionou seus alunos se há um lugar onde todos os alunos possam ficar e, mesmo assim, todos estarão equidistantes aos alunos que estão nas extremidades segurando o barbante. Como se chama esse lugar? E que nome dessa reta? Então, veja, ele está falando aí, tá certo? Da mediatriz, tá certo? Tem uma reta chamada mediatriz, que é a que eu falei no exercício número 2, tá bom? Os alunos que estão segurando o barbante formam o segmento de reta, tá certo? O segmento é esse barbante que 2 alunos estão segurando, né? Os alunos representam aí os pontos, né? As extremidades do segmento. E os outros alunos vão ficando em uma linha no centro, certo? Dividindo esse segmento em 2 partes. Então, essa linha que os alunos vão formar, os outros alunos, né, que não estão com o barbante, será a mediatriz, tá bom? Então você vai colocar mediatriz, o nome da reta, certo? Primeiro, responder. Como se chama esse lugar? No caso, é o lugar geométrico, né? É a reta, mediatriz. O nome é mediatriz. Ok? Vamos responder o exercício número 4 agora. O 4 diz o seguinte. Romário estuda na escola Essa de Queiroz e na disciplina de matemática está estudando geometria. A professora pediu no exercício para ele determinar a bissetriz do ângulo cuja medida da abertura é 100 graus.
Para isso, desenhou o ângulo em um papel. Com o auxílio do transferidor, e juntou os segmentos de reta que o compõem. Qual a medida do ângulo formado pela bissetriz e um dos segmentos de reta? Então, vamos ver o que está dizendo aqui, né? Recapitulando. A professora pediu um exercício para que ele determinar a bissetriz de um ângulo cuja medida de abertura é 100 graus. Então, se ele sabe quanto é a medida já, é só fazer a divisão, né? A bissetriz de um ângulo de 100 graus vai ser de 50 graus. Para isso, desenhou o ângulo em um papel. Então, ele pegou o papel, desenhou o ângulo, mediu, né? 100 graus, com auxílio do transferidor e juntou os segmentos de reta que o compunham. Qual é a medida do ângulo formado pela bissetriz em um dos segmentos de reta? Então, veja, ele desenhou o ângulo, certo? Como nós fazemos aqui no nosso exercício anterior, desenhou o ângulo e, a partir desse ângulo, ele determinou qual é a mediatriz. Então, a medida do ângulo da mediatriz mede 50 graus, ok? São 50 graus, seria a resposta do exercício número 4. O exercício número 5 diz assim: ó, se dobrarmos novamente o papel, unindo a bissetriz e um dos segmentos, qual é a medida da abertura do ângulo obtido? Então, veja, quando ele dobrou o papel no meio, obteve a mediatriz, né? No caso, a metade ali deu 50 graus, né? Eram 100, dividiu em 2, ficou 50. E se eu dividir de novo em 2, vai ficar quanto? 25, né? Só dividir 50 por 2 vai dar 25. Então, a resposta do quinto está atrelada à do quarto. Então, a divisão de um ângulo de 50 graus por 2 vai ser um ângulo de 25 graus. Então, é bem fácil mesmo. Bem simples. O sétimo agora e o último, né? Sétimo e último. 3 ruas de uma cidade determinam um triângulo ABC. Então, temos aqui o desenho, tá bom? O triângulo ABC. A, B, C são os pontos que formam o triângulo, tá bom? Ponto A, ponto B e ponto C. Ok? São as ruas da cidade. Conforme a figura, vamos ver. O governo local decidiu instalar um telefone na região R aqui no centro. Interior à área triangular, de modo que a distância do telefone até cada uma das esquinas seja a mesma. O ponto escolhido para a instalação do telefone será o ponto de encontro de qualquer lugar geométrico. De qual lugar geométrico? Essa é a pergunta. Trace as retas que demonstram o ponto exato para a construção. Qual é o nome desse ponto de encontro? Tá. Então, começando. Primeira pergunta, né? Qual o lugar geométrico? Que lugar geométrico é esse? Certo? Então, veja. Eu vou ter que dividir os segmentos em duas partes, né? Melhor, fazer as bissetrizes. Não são segmentos, vou dividir os ângulos em dois. Certo? Então, é a bissetriz. Então, o lugar geométrico que ele pergunta é a bissetriz, tá bom? Pronto. Depois, trace as retas que demonstrem o ponto exato para a construção. Qual é o nome desse ponto? Vejam, quando eu construir as retas, que são as bissetrizes, eles vão se encontrar justamente aqui nesse ponto R aí, algum lugar dessa região R que foi dado, certo? Quando isso acontecer, eu vou encontrar um ponto chamado de baricentro. Ou também é conhecido como o centro de gravidade do triângulo, da figura geométrica, né? Pode ser outra figura também, não necessariamente seja um triângulo, mas no nosso caso é um triângulo, tá certo? Então eu vou encontrar o baricentro, que será o ponto, o centro de gravidade da peça mesmo, se fica claro para você. Eu vou explicar. Veja, eu tenho aqui o meu esquadro, ele tem a forma triangular. Se eu encontrar o baricentro dele, é o ponto de gravidade,
será um ponto que eu possa equilibrar ela, tá certo? Por exemplo, em cima de uma agulha. Se eu colocar essa figura, porque essa figura aqui ela é vazada, não vai funcionar. Mas colocar um objeto qualquer, como esse. Se eu encontro o barricentro dela, eu posso colocar ela, que ela vai se equilibrar, tá certo? Em cima de uma agulha, de um prego, um dedo, alguma coisa. Ele se equilibra, tá certo? Aquele ponto ali, de equilíbrio ali, é chamado do barricentro, tá certo? E você descobre ele através das bissetrizes dos ângulos que o compõem, tá certo? Que não é bem o nosso caso aqui de um objeto circular. Faz um triângulo desse, por exemplo, certo? Você vai descobrir que aquele pontinho ali, se você colocar uma agulhinha ali e colocar ali em cima, ele vai ficar perfeitamente equilibrado, certo? Se você fez o trabalho certinho, lógico. Então, veja, eu tenho que determinar as 3 bissetrizes e os 3 ângulos do triângulo, ok? Então, para isso eu vou precisar compasso novamente, ok? Então, vamos lá para o compasso e vamos determinar onde ficam, vou colocar um pouquinho menor, onde ficam as bissetrizes desses ângulos. Eu vou primeiro marcar esses pontos aqui, equidistantes, nos 3 ângulos para já ir agilizando, tá bom? Então vou fazer isso nos 3 ângulos, logo. Para ajudar o trabalho. Pronto. Agora eu vou fazer o arco para descobrir onde fica a bissetriz. Então, vou fazer um arcozinho aqui, a partir da outra reta, fazer também um arco. Veja que eles vão se cruzar, tá vendo? Cruzou, agora é só traçar. Traçar de forma precisa, tá bom? Com régua. Pronto, tá vendo? Agora na outro ângulo, mesma coisa, a partir desses pontos que eu marquei. Fazer um arco de modo que eles se cruzem aqui, num ponto, se cruzar num determinado ponto ali. Pronto. Esse é o pontinho que eles se cruzaram. Aí eu vou de novo traçar passando por aquele ponto. Pronto. E agora para o último fazer um ângulo C, que é o nosso último ângulo aqui. Então, fazer esse mesmo trabalho, fazer um arco. Isso. Muito bem. Agora é só traçar. Pronto, veja que as três retas se cruzaram nesse pontinho aqui, ó, no centro. Bom, ficou sobre a região R. Veja que ficou na linha, mas ficou pertencendo àquela região R que foi dada. Então, é esse ponto onde se deve colocar o telefone, tá bom? Que é o barricentro do triângulo. Ok? Então, esse exercício acaba aqui. Bom trabalho a todos e até a próxima.